tudo bem, pessoal? Vamos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo bem? Ainda em quarentena, até o finalzinho de abril aí, começo de maio, até novas decisões do governo da Turquia. Espero que vocês estejam bem, seguros e tentando manter aquele infeliz distanciamento social o máximo possível para a gente poder vencer essa batalha que temos à nossa frente aí, né? Aproveitando aqui de início para dar um oi especial para os nossos novos inscritos, as boas-vindas para vocês, sintam-se à vontade, a casa é sua, comentem à vontade também, gostamos muito da participação de vocês nos comentários, então muito obrigada por estarem aqui conosco, se juntarem à nossa pequena família aqui do Sobrevivendo na Turquia, e um beijo sempre especial para a turma do Gargarejo, que são os primeiros a comentar, os primeiros a dar like, o motor mesmo do canal. Um beijo para vocês, do meu coração para o coração de vocês, tá? Muito obrigada. Pessoal, então é o seguinte, como eu disse para vocês, hoje vamos falar de mães desertoras, né? Mães que abandonam filhos. Hoje vocês vão ouvir o depoimento da Karen, um pseudônimo de uma brasileira de 21 anos, que foi abandonada pela mãe aos 11, quando a mesma decidiu arrumar um namorado online italiano. A partir daí ela se mudou para a Itália, deixou a Karen com a avó no Brasil. E esse caso aqui não foi uma mudança por motivos financeiros, de repente para dar uma vida melhor para a Karen, um melhor padrão de vida para a filha lá no Brasil, estando na Itália, não foram motivos financeiros. Ela simplesmente juntou as coisas dela e foi embora. E hoje a Karen, adulta, com 21 anos, dá voz a essas crianças que foram esquecidas pelas mães. E essa história tem um agravante muito significativo. Enquanto a mãe estava na Itália, a Karen sozinha com a avó e o avô não biológico, marido da avó, sofria abusos sexuais por parte do avô. Geralmente os vídeos desse canal são longos porque eu paro, comento, é um canal que eu convido os seus comentários e eu comento muito também. Munida do meu cafezinho aqui hoje, pode pegar sua bebida, aquilo que você gosta, vai estourar sua pipoca, vai pegar o lanche e vamos concentrar na história. Vou ler linha por linha, assim como a Karen me escreveu. Vamos lá. Olá, Dani, tudo bem? Assisti seu vídeo da terapeuta que foi abusada na infância. Ela está falando do vídeo da Virginia Kozer, a entrevista que eu fiz com a Virginia, que foi abusada na infância, filha de uma mãe narcisista, abusada pelo pai biológico e a mãe acobertava tudo. Encobria o pai contra a própria filha. Eu vou deixar essa entrevista aqui, vão ver as cartas no final. Ou na descrição do vídeo tem o vídeo com a Virginia, que também já esteve no Super Pop da Luciana Gimenez. Então, depois de ver esse vídeo, decidi vir contar sobre o que aconteceu comigo e talvez alertar o outro lado da história, quando uma mãe conhece uma pessoa online e vai morar em outro país. Meu nome é Karen, eu tenho 21 anos, meus pais são divorciados desde os meus 40 dias de idade, pois o meu pai era usuário de drogas e a minha mãe não aguentou viver com um dependente químico. O que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 11 anos. Em meados de 2008, minha mãe decidiu entrar em sites de relacionamentos italianos para aprender a língua e conheceu várias pessoas. Gente, isso lá em 2008, né? Quando essa mutreta estava só no começo, esse tal de aprender língua em site de relacionamento, é um fenômeno que eu não entendo, né? Dos anos recentes aí. Entre elas, ela conheceu o Enzo, um italiano. Eu não me lembro a idade dele, mas na época minha mãe tinha 30 anos. Eles conversavam o dia inteiro, se apaixonaram e tiveram a ideia da minha mãe morar com ele em Milão. A essa altura, eles ainda conversavam via Google Tradutor. Após mais ou menos 4 meses de conversa online, começaram cobranças da parte dele, completamente sem sentido. A minha mãe era cabeleireira, trabalhou muitos anos em salão, mas nesse momento estava atendendo em casa. E por isso convivia com muitos homens cabeleireiros. E esses, em seu círculo de amizades profissionais, eram todos gays. Acontece que Enzo tinha ciúme deles. E quando minha mãe tinha que sair para alguma feira ou para se encontrar com os amigos, pelo motivo que fosse, Enzo ficava fulo da vida, brigava com ela, dizendo que ela era PUTA, que ficava de amizade com macho e que estava abandonando ele. Brigavam até minha mãe cair no choro e não conseguir mais digitar, com os olhos cheios de lágrimas.
Me lembro dela dormir chorando, quantas noites? Pois na época dividíamos um quarto na casa da minha avó. Minha mãe começou a juntar dinheiro para a viagem, visto, passaporte e o dinheiro mínimo que você deve ter para entrar num país da Europa. Depois de mais ou menos um ano, minha mãe conseguiu o dinheiro e aguardava só o visto. Ela estava feliz da vida, que ia conhecer o amore per la vita dela. Começou a contar para os amigos que iria para Milão e quando perguntavam de mim, ela dizia que eu ia ficar com a minha avó materna, que ela estava indo para poder me dar uma vida melhor. Mas eu te pergunto, como é que ficar a milhares de quilômetros de distância da filha poderia dar uma vida melhor a ela? Me lembro de muitas discussões em casa. Minha avó não concordava com a partida dela, por minha causa. Por que ela estava me deixando? E por que ela tinha que pegar essa responsabilidade que não era dela? E já na época eu sabia que ela não estava indo por mim, ela estava indo por ele, por eles e pelo amor deles. Minha avó também sabia. Quando minha mãe conseguiu o visto, comprou a passagem, trocou os reais por euros e foi. Eu me senti abandonada, trocada por um namorado e um país que para mim era estranho. Depois que ela se mudou, nos falávamos às vezes por Skype, mas eu estava chateada demais para conseguir sempre falar com ela. Para mim era como se minha mãe tivesse morrido e não tivesse tido um velório ou enterro, e eu tivesse que conversar com uma pessoa estranha pela internet. Minha mãe me enviava celular, notebook, chocolates italianos, óculos de sol, etc. Mas para mim não era o suficiente. Eu só queria a minha mãe de volta. Era tudo que eu queria. A minha mãe. Após mais ou menos 3 meses que minha mãe partiu, o meu avô, que não era biológico, havia se casado com a minha avó quando ela estava grávida da minha mãe, me abusou. Ele entrou no meu quarto, que agora eu dormia sozinha, e se aproveitou de mim. Eu não posso falar a palavra aqui. É isso que vocês entenderam, tá? Um abuso completo. Essa é a lembrança mais horrenda e dolorosa que eu tenho na minha vida. Ele disse que não tinha nada demais, que ele se preocupava comigo e que nunca me faria mal. Afinal, ele havia me criado como neta biológica. Eu tive medo de contar. E só fui contar depois de alguns meses, quando passava férias na praia com uma família de amigos da minha mãe. Eu contei para uma amiga, que tinha a minha idade na época, 11 anos, e ela contou para a tia dela, que mandou mensagem para minha mãe e ela me ligou lá de Milão. Estava desesperada, chorando, perguntando se ele tinha feito alguma coisa comigo. Com medo do que pudesse acontecer, eu disse que não, que ele só tinha passado a mão em mim. Passei mais algumas semanas lá nessa casa de praia e quando voltei para casa tinham colocado tranca no banheiro que eu tomava banho e no meu quarto. Ele quase não ficava em casa porque tinha um sítio no interior, passava 2 semanas em casa e ia para o sítio passar o resto do tempo. Então eu sabia que não o veria por um bom tempo e era quando tudo ficava em paz. Logo que ele voltou, reparamos que a barriga dele estava muito inchada. A minha avó o levou ao médico contra a vontade dele. Ele tinha 84 anos e a minha avó por volta de 50. O diagnóstico foi câncer no intestino com metástase no pâncreas, estômago, no estágio terminal. O que acontece é que já há muitos anos ele sentia dores abdominais, mas não queria ir ao médico e decidiu sozinho que era só uma gastrite e passou anos tomando remédio para gastrite. Em menos de 2 meses ele definhou no hospital, vivia à base de morfina e, enfim, morreu. No velório dele eu chorava, muito, mas eu chorava de alívio por saber que ele nunca mais ia me machucar. A minha mãe colocou a foto dele de perfil nas redes sociais, fez textão dizendo o quanto sentiria a falta dele e como ele havia sido um ótimo pai. A minha avó me proibiu de falar sobre o abuso, pois na cabeça dela, ou eu havia inventado com a minha imaginação de criança, ou ele realmente havia feito alguma coisa por causa do remédio para Parkinson que ele tomava, que segundo ela causava alucinações. Bom, eu não sou médica, né?
Eu tive um avô também por parte de mãe com Parkinson. Ele tomava os remédios dele e não existia esse efeito colateral aqui não. E era uma das pessoas mais queridas, respeitosas e fantásticas que eu conheci na minha vida. O meu querido avô. E eu passava muito tempo com o meu avô, que tinha Parkinson e tomava provavelmente a mesma medicação. Bom, a minha mãe veio para o Brasil para ajudar minha avó com o inventário, advogado e etc. Ficou aqui 2 meses e voltou para a Itália. Ela já estava lá há 2 anos. Meu avô morreu no início de janeiro de 2012 e quase um ano depois, no dia 1º de janeiro, minha mãe entrou em coma lá na Itália. E isso aconteceu dessa maneira que eu vou explicar. Lá na Itália era inverno e todo mundo tem aquecedor dentro de casa. E ao sair da casa de uma amiga no ano novo, que é inverno, né, 31 de dezembro, 1º de janeiro é muito frio aqui no hemisfério norte, juntou a asma atacada com choque térmico e uma reação alérgica à tinta de cabelo que ela havia usado, e minha mãe teve uma parada cardiorrespiratória de 7 minutos. Foi levada para o hospital e lá induziram o coma. 7 minutos é muito tempo para o cérebro ficar sem oxigênio, relembra a Karen. No início não contaram para mim e para minha avó que minha mãe estava em coma, que estava em estado grave. Uma amiga dela contou para o meu tio, é o único que sabia do real estado da minha mãe, mas essa amiga da minha mãe pediu para ele falar para minha avó que ela estava internada com um ataque de asma somente, para minha avó não passar mal. E assim meu tio era o único que sabia que minha mãe estava em coma, mas nos contou que estava apenas internada. Foi então que o quadro da minha mãe se agravou e ela teve uma segunda parada cardiorrespiratória que durou 8 minutos. E foi só aí quando viram que corria risco da minha mãe morrer durante o coma. Então decidiram contar para mim e para minha avó e disseram que minha avó tinha que ir para lá imediatamente. Não sei como são as leis na Itália agora, mas na época não aceitavam somente a convivência dela com o Enzo. Então ela não chegou a se casar com o Enzo, né? Ela largou tudo, né? Ela largou aquilo que, acredito eu, temos de mais precioso, que são os nossos filhos. Bom, a Itália chamou a minha avó porque eles não aceitavam o Enzo responder pela minha mãe, somente um parente próximo, no caso a mãe dela. Minha avó tirou o passaporte e visto de emergência, comprou passagem em cima da hora e se endividou, pois a passagem comprada em cima da hora é caríssima. Quando chegou lá, minha mãe precisava ser transferida de hospital. O hospital que ela estava não tinha recursos para mantê-la em coma. Então ela foi transferida para um hospital em uma cidade vizinha, pois, se me lembro bem, ela precisava ficar em uma máquina específica que não tinha em Milão. Ela passou 11 dias em coma e quando acordou, os médicos ficaram chocados. As chances dela acordar eram mínimas. E menos ainda as chances dela acordar sem sequelas. Afinal, o cérebro dela passou por muito tempo sem oxigênio e o pulmão estava comprometido por causa das paradas. Mas ela acordou, sem sequelas grandes, mas teve que reaprender a sentar, a comer, a falar, basicamente teve que aprender a fazer tudo de novo. E quando ela reaprendeu a fazer tudo isso, contra indicações médicas, ela voltou para o Brasil. A passagem dela foi paga por uma amiga, com milhas. Cadê o Enzo? Após mais ou menos 3 meses que minha mãe havia voltado para o Brasil, ela descobriu que o namorado italiano, o Enzo, estava traindo ela. Ela tinha a senha do e-mail dele, entrou para procurar algumas fotos e descobriu fotos dele com uma outra latino-americana no ato. Terminou com ele e seguiu a vida dela. Hoje está para se formar em serviço social. Parabéns. E eu moro com o meu namorado. Agora vamos passar para quem é a Karen hoje aos 21 anos. Eu conversei um pouquinho com ela lá no Instagram. Ela é uma menina linda, inteligente. Ela tem aquela sobriedade de quem passou pelo que passou na vida. Aquela tristeza de fundo de olho que eu falo às vezes, são pessoas que passaram por coisas na vida que só elas sabem o peso que elas carregam, né? E eu moro com meu namorado. Eu tenho que lutar contra as lembranças do abuso sexual que eu sofri, que me trazem pesadelos quase todas as noites. Comecei a trabalhar com 13 anos para ajudar minha avó.
e, consequentemente, adquirir responsabilidade muito cedo. Então, essa menina saiu para trabalhar aos 13, enquanto a mãe estava na Itália, para ajudar a avó a pagar as contas. E, infelizmente, não chegava esse aqui, né? Aquilo que é bom e que a gente gosta, pelo menos para tampar esse buraco, né? Esse desfalque aqui de ter deixado a menina para trás. Infelizmente, não tivemos esse apoio financeiro, não. A garotinha teve que sair para trabalhar aos 13 anos para ajudar a pagar as contas com a avó. Talvez minha história sirva para mostrar para algumas pessoas que o perigo de se conhecer alguém online e mudar de país não são apenas com golpes e homens culturalmente machistas, mas também com suas famílias e com sua saúde. Dani, continue fazendo esse trabalho maravilhoso de alerta e de ajuda a muitas. Você é incrível e eu te admiro muito. Muito obrigada, Karen. Lá no Instagram, a Karen me disse que teve uma briga muito grande com a mãe, foi por isso que ela resolveu sair de casa, que a mãe ficava falando que ela se fazia de vítima, de coitadinha. Então, em uma dessas brigas, diz a Karen que o namorado dela praticamente implorou para que ela saísse de casa. Por favor, saia daí. Você carrega uma mágoa muito grande pela sua mãe, eu tenho medo do que você possa fazer, sai daí. Então, ele convenceu a Karen a sair de casa e morar com ele, parece ser uma pessoa boa, decente, né? E tirou a namorada de lá e estão morando juntos no momento. Esse foi o relato da Karen. E eu vou procurar não falar muito porque eu não quero ofender ninguém. Eu provavelmente já ofendi, né, ao longo do e-mail. Vocês sabem muito bem que eu sou completamente contra. Eu já falei outras vezes que eu acho muito complicado quando você opta em ficar longe do seu filho por qualquer motivo que seja. Entendo o motivo financeiro, esse eu entendo. Eu entendo porque ainda assim você está colocando seu filho na frente. Se é por motivo financeiro, irremediável. Esse eu entendo. Apesar daquela dor de você ter que viver longe do seu filho, você ainda está a priori o escolhendo. Mesmo que pareça que não. Conhecemos tantos casos aqui, infelizmente, em off, né? Então, obviamente, eu não vou falar dessas comunidades nossas aqui, Turquia, Arábia, Brasil, o Oriente Médio e Brasil, de mulheres que realmente deixam seus filhos e filhas para trás, menores, pequenos, né, meninos e meninas pequenininhos, crianças, para viver um louco amor aqui na região. Essa aqui foi para a Itália, isso não é incomum, é uma coisa muito mais comum do que vocês pensam. Eu não consigo nem julgar, para falar a verdade, porque eu não entendo. Que é o seguinte, gente, eu já falei para vocês antes, eu não sou uma pessoa não era uma pessoa muito maternal até ter meu filho. Nunca tive muita facilidade com crianças, essa é a verdade verdadeira. Mas se tem uma coisa que mudou completamente, foi a partir da hora que eu engravidei e que eu tive meu filho. O tal do instinto bateu e bateu forte em mim. Eu entendi que eu estaria em segundo, terceiro, quarto planos, que aquilo ali, aquele ser era muito importante. E instintivamente, você começa a fazer várias escolhas e tomar várias decisões pequenas do dia a dia, da hora que você acorda, da hora que você vai deitar, todas voltadas para o seu filho, né? Principalmente quando ele é ainda um ser completamente dependente de você, indefeso. Se você não der o que comer, ele morre. Se você não der as vacinas, ele adoece. Se você não cuidar, né, ele perece muito rapidinho ali. Você sabe que aquilo ali é completamente dependente de você e muito frágil. Então, aquele instinto de resguardo à sua cria me veio muito forte. Todo mundo aí sabe no canal que não há o que eu não faça pelo meu filho, né? Eu mato ou morro por aquele garoto. E isso aqui é um cenário que eu não conseguiria me ver. Eu não estou falando dessa água, não beberei, mas é uma coisa que eu não consigo me ver saindo deslocada pelo mundo, que seja até voltando para o Brasil e deixando o garoto para trás. Ele não me pediu para nascer, ele não fez parte desse acordo entre a mãe dele e o pai dele, né? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é dar uma vida decente, digna e com muito amor, carinho, conforto e proteção, saúde, até eu ver que ele pode ir com Deus. Até eu ver que ele tá nos pés dele, né?
Mas é isso, nem todo mundo pensa assim. Eu queria então bater essa bola com vocês aí. Como eu falei, eu não tenho como julgar isso porque eu não entendo, né, meus amores? Eu não entendo isso aqui. Tá muito, muito além da minha capacidade de compreensão. Vitimizarem os seus próprios filhos, assim como a mãe da Virgínia fez com ela, a mãe da Karen fez com ela e várias outras mães fazem diariamente. Obviamente elas vão dar várias desculpas, né? Porque elas precisam sobreviver, porque carregar essa culpa aqui não é fácil, não. A dona mãe da Karen aqui parece que não carrega uma culpa, ela provavelmente vai assistir esse vídeo. Se ela quiser, tá convidada a deixar aqui nos comentários ou dar a versão dela, né? Muito bem-vinda é também. Se ela se reconhecer na história, muito bem-vinda é a senhora também. Vir falar comigo, me escreva um e-mail que a gente bate com o da Karen, tá? Então é isso, deixa aqui nos comentários pra mim isso aqui, tá? Psicólogas, amigas, mães, não mães. Eu queria saber, sem julgar demais a dona mãe da Karen aqui, né? Mas vocês fariam isso? Vocês acham, ela vai ficar bem com a avó? Eu vou viver minha vida, né? Apesar que eu queria, quem comentar isso, não tô querendo, né? É quase uma democracia, né? Quem comentar isso, lembrem-se que ela, por lei, né, perante a lei do nosso país, aqui também, ela é obrigação da mãe. Os filhos são obrigações dos progenitores. Que eu me lembre. Então é isso aí, no mais gerais. Foi isso para a edição de hoje. Um beijo para Karen, parabéns, viu, minha linda? Como eu falei, eu conversei com você lá no Instagram e eu acho que você tem tudo para crescer muito nessa vida, tá? E se algum dia você decida ser mãe, eu acho que você vai tem aí uma base muito boa do que não fazer, né? Uma maravilha. Você tem um manual ao reverso aí. Você faça tudo o que não foi feito com você, que eu acho que você vai estar bem. Se esse for o seu desejo, né? Um dia ser mãe. Cada um escolhe uma coisa na vida também. Um beijo, parabéns ao namorado da Karen também. Queria deixar aqui, tá, rapaz? Parabéns. Cuida bem dela aí pra gente, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.